Resolução do CONARC número 5, atendendo a pedido aqui de um seguidor. Para o pessoal da arquivologia. É uma resolução do Arquivo Nacional, Conselho Nacional de Arquivos, resolução número 5, de 30 de setembro de 96, que dispõe sobre a publicação de editais para eliminação de documentos nos diários oficiais da União, Distrito Federal, Estados e Municípios. Grava o títulozinho aqui. O presidente do Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, no uso de suas atribuições previstas no item 7 do artigo 17 de seu regimento interno, de conformidade com deliberação do plenário em sua sexta reunião ordinária realizada nos dias 22 e 23 de agosto de 96 e, considerando o disposto na linha C do parágrafo único do artigo 5 do anexo ao decreto 96671 de 9 de setembro de 88. Caso na sua prova não caia essas leis que está citando no artigo, leia pelo menos o artigo que tá falando aqui, que está citando na resolução. Considerando o disposto no item 3 da tabela básica de temporalidade e destinação de documentos de arquivos relativos às atividades meio da administração pública, aprovada pela Resolução número 4, de 28 de março de 96 deste Conselho, considerando as recomendações contidas na NBR 10.519 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, sobre critérios de avaliação de documentos de arquivo. Resolve. Artigo 1. Os órgãos e entidades integrantes do poder público farão publicar nos diários oficiais da União, do Distrito Federal, dos estados e municípios correspondentes ao seu âmbito de atuação os editais para a eliminação de documentos decorrentes da aplicação de suas tabelas de temporalidade, observado o disposto no artigo 9 da Lei 8159, de 8 de janeiro de 91. Parágrafo único. Os editais referidos neste artigo serão publicados em outro veículo de divulgação local quando a administração pública municipal não editar diário oficial. Artigo 2. Os editais para a eliminação de documentos deverão consignar um prazo de 30 a 45 dias para possíveis manifestações ou, quando for o caso, possibilitar às partes interessadas requererem às suas expensas o desentranhamento de documentos ou cópias de peças de processos. Jaime Antunes da Silva. Resolução número 6, que dispõe sobre diretrizes quanto à terceirização de serviços arquivísticos públicos. Aí vem aquele iniciozinho falando do presidente e tal, aí vem considerando que cabe à administração pública a gestão da documentação governamental e as providências para franquear a sua consulta a quantos dela necessitem. Aí eles podem colocar assim: cabe ao presidente da República a gestão de documentos. Então tome muito cuidado com esses considerando aqui, porque na hora da prova ele simplesmente faz a troca. Cabe à administração pública a gestão de documentos governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. É o parágrafo 2 do artigo 216 da Constituição Federal. Leia esse artigo. Considerando que é dever do poder público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos como instrumentos de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação. É o artigo 1 da Lei 8159, de 8 de janeiro de 91. Leia esse artigo. Resolve estabelecer as seguintes diretrizes para a orientação dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos, o SINAR, quanto à terceirização de serviços arquivísticos. Artigo 1. As atividades de avaliação serão reservadas para execução direta pelos órgãos e entidades do poder público, por ser atividade essencial da gestão de documentos de responsabilidade de comissões permanentes de avaliação, conforme determina o disposto no artigo 2 do Decreto 2182, de 20 de março de 97, sendo vedada a eliminação de documentos sem prévia autorização da instituição arquivística pública de seu âmbito de atuação,
conforme determina o disposto no artigo 9 da Lei 8159/91. Artigo 2. A guarda dos documentos públicos é exclusiva dos órgãos e entidades do poder público, visando garantir o acesso e a democratização da informação sem ônus para a administração e para o cidadão. Artigo 3. Poderão ser contratados serviços para a execução de atividades técnicas auxiliares, desde que planejados, supervisionados e controlados por agentes públicos pertencentes aos órgãos e entidades produtores e acumuladores dos documentos. Artigo 4. Para efeitos desta resolução, a gestão de documentos, conforme preconiza o artigo 3 da Lei 8159/91, compreende o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. As resoluções 7 e 8 foram revogadas e a 9 também foi revogada pela resolução número 15/2002, de 15 de fevereiro de 2002, do CONARC. Daí ela foi substituída pela portaria número 5 da Casa Civil da Presidência da República, que foi substituída depois, de novo, pela portaria 2588 de 24 de novembro de 2011, que é a que aprova o atual regimento interno do CONARC. E deixa eu ver a 10. Deixa eu ver a 10. Resolução número 10, de 6 de dezembro de 99, que dispõe sobre a adoção de símbolos ISO, no caso, nas sinaléticas a serem utilizadas no processo de microfilmagem de documentos arquivísticos. O presidente do Conselho Nacional, aí vem aquele iniciozinho aqui, o presidente do Conselho Nacional de Arquivos, no uso de suas atribuições previstas no item 9 do artigo 18 de seu regimento interno, de conformidade com deliberação do plenário em sua 15ª reunião ordinária, realizada no dia 6 de dezembro de 99 e, considerando dispositivos da Lei 5433, de 8 de maio de 68, que foi regulamentada pelo Decreto 1799, de 30 de janeiro de 96, e da Portaria MJ número 58, de 20 de junho de 96, que tratam da microfilmagem de documentos arquivísticos. Considerando os resultados da comissão especial criada pela Portaria CONARC número 30, de 22 de fevereiro de 99, com a finalidade de adequar os símbolos de normas ISO de sinaléticas técnicas à microfilmagem de documentos arquivísticos, considerando a necessidade de que a microfilmagem dos documentos arquivísticos seja realizada dentro dos padrões e normas internacionais, resolve. Artigo 1. Adotar no processo de microfilmagem de documentos arquivísticos símbolos constantes da ISO 9878/1990, anexo 1, e o roteiro de sinaléticas do anexo 2. Artigo 2. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.